Bom, rapaziada, seguinte, na nossa última aula, nós estávamos falando sobre cálculo estequiométrico, tá? Cálculo estequiométrico. Hoje, nós vamos continuar nesse cálculo estequiométrico, só que nós vamos começar alguns itens um pouco mais complexos, tá? Nós vamos começar a falar sobre reações sucessivas, ou elas também são chamadas de reações consecutivas. Posteriormente a isso, nós vamos para a questão da pureza e do rendimento, e aí chegamos ao reagente limitante e ao reagente em excesso, que daí vai ser o final, tá, do nosso cálculo estequiométrico. Mas, na aula de hoje, nós vamos dar um foco principal aí a essas reações sucessivas, à pureza, tá, e rendimento de uma reação. Então, tá aqui, ó, reações sucessivas. Olha lá. Ô, galera, como eu disse, essas reações sucessivas, elas podem ser chamadas de reações consecutivas. Professor, o que acontece numa reação, né, sucessiva ou numa reação consecutiva? Vamos lá. A reação sucessiva ou consecutiva, ela é um pouco complicada porque ele vai nos fornecer aqui, ó, ao menos duas reações. Então vamos já botar um exemplo que nós vamos trabalhar. Ele vai fornecer aqui pelo menos duas reações para nós. E dessas reações, ele vai pedir um item de uma reação e vai fornecer o dado da reação contrária ao que ele forneceu, tá? Então vamos pegar um caso que é muito cobrado aqui, ó. Esse é um dos casos que mais aparecem nas provas. Caiu reação consecutiva, né? 80% de chance de aparecer essa reação, tá? Então ele fornece, vou chamar isso aqui de reação 1, vou chamar isso de reação 2 e isso de reação 3, tá? Então ele vai fornecer isso aqui para você e aí ele vai pedir, né? Por exemplo, ó, qual a massa de ácido sulfúrico formada por, pode ser 96 gramas de enxofre. Aí. Além disso, claro, ele fornece as massas para vocês, tá? Se ele não der tabela periódica, ele fornece as massas. Então tá aqui, ó, hidrogênio vale 1 grama por mol. O oxigênio, 16 gramas por mol. E o enxofre, 32 gramas por mol. Tá? Se nós pararmos para analisar, lógico, primeiro nós vamos ter que balancear a equação e etc, e etc. Tá? Coloca um 2 aqui embaixo, ó, faltou aqui, ó, SO2. Mas antes de balancear a reação, primeiro, tá, vamos dar uma olhada no que ele perguntou para nós e no que ele deu de informação. Ele pergunta a massa de ácido sulfúrico. Então, um dos nossos itens, tá, para montar a regra de 3 está aqui. E o que ele fornece é a massa de enxofre. Então, o outro item para a gente montar a regra de 3 está aqui, ó. Então, sempre nas reações sucessivas ou nas reações consecutivas, ele vai dar a informação de um item em uma reação e vai perguntar a informação de outro item que está na outra reação. E aí existem duas maneiras, tá? Existem duas maneiras de vocês resolverem isso. Uma delas, vocês não pensam muito, só que vocês camelam mais. Vocês vão fazer mais cálculo. Na segunda forma, você vai ter que pensar um pouco mais, porém, você vai resolver isso de maneira mais rápida. Você não fica camelando tanto. Eu vou fazer das duas formas aqui, que é para não ter problema. Você escolhe, tá? Você escolhe como você quer resolver. Primeiro, eu vou resolver dessa maneira que a gente não pensa muito, mas tem que fazer mais cálculo, tá? Antes de qualquer coisa,
você vai vir até esta reação e vai fazer o balanceamento, tá? O balanceamento dela. Então, por exemplo, ó, nessa reação de número 1, um enxofre do lado esquerdo, um enxofre do lado direito. Está ok. Oxigênio, 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Está ok. Então, a primeira reação ela já está balanceada. Segunda reação, SO2 do lado esquerdo, então eu tenho um enxofre. Aqui eu também tenho um enxofre. Oxigênio, eu tenho 2, com mais 2, 4, e aqui eu tenho 3. Então significa dizer que o oxigênio não está, tá? O oxigênio não está balanceado. Uma maneira de você conseguir fazer esse balanceamento de maneira simples é multiplicar isso aqui por meio. Por que, professor, meio? Porque meio vezes 2 vai dar 1. Então, um oxigênio com 2 vai dar um total de 3, que é o que a gente já tem aqui desse lado. Então, se você colocar esse meio aqui, ó, a reação já está balanceada, ok? E aí nós vamos verificar a reação de baixo. A reação de baixo está balanceada? Não sei. Um enxofre na esquerda, um enxofre na direita. 2 hidrogênios na esquerda, 2 hidrogênios na direita. 3 com mais 1, 4 oxigênios na esquerda, 4 oxigênios na direita. Está balanceado, tá? Está balanceado, ponto. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou primeiro utilizar a primeira equação. Por quê? Porque é onde ele deu, tá, a informação para nós. Porém, utilizando a primeira equação, eu posso fazer um cálculo envolvendo o oxigênio ou eu posso fazer um cálculo envolvendo o SO2. Faz diferença aqui, professor? Não, não faz diferença. Por quê? Porque você vai ter sempre que pegar um item em comum da reação 1 com a reação 2. Ah, professor, você está viajando. Por que você não pega item da reação 1 direto com a reação 3? Porque não tem nada igual da reação 1 com a reação 3. Pode verificar. Reação 3, água, SO3 e ácido sulfúrico. Reação 1, não tem ninguém em comum. Então significa dizer que essa reação de número 2 ela vai servir como link para nós. Por quê? Porque a reação de número 2 vai fazer a relação entre a primeira e a terceira. Tá? O que eu vou escolher? Eu vou escolher trabalhar com o enxofre e com o SO2. Então, eu sei que 1 mol de enxofre pode formar 1 mol de SO2. Como nós estamos trabalhando em massa, eu preciso transformar isso aqui em massa. Né? Qual que é a massa de 1 mol de enxofre? 32 gramas. Qual que é a massa de 1 mol de SO2? É 32 do enxofre mais 2 vezes 16 do oxigênio. Traduzindo, quanto que vale essa massa? 64 gramas por mol. Né? Aqui está. Quanto que ele deu de enxofre? Ah, o exercício fala que ele está utilizando 96. Tá. Então, quanto que eu formo de SO2? X. X é igual a 96 vezes 64 dividido por 32. Então, múltiplo, né? 96 e 32, isso vai dar 3. 64 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Aí. 192 gramas do SO2. Ah, mas não é isso que ele está pedindo. Eu sei. Né? Eu sei. O que nós temos que fazer agora? Agora nós temos que fazer a relação com a segunda equação. Como assim? Veja bem, o SO2 que nós encontramos, ele está na segunda equação. Agora eu vou ter que fazer o link entre esse SO2 e algo que está na reação 3, para eu conseguir chegar em ácido sulfúrico. O que tem na reação 2 igual o que tem na reação 3, galera? SO3. Então eu vou ter que fazer a proporção entre esses caras. Então eu sei que 1 mol do SO2 forma 1 mol do SO3. Como a gente está trabalhando em massa, segue o fluxo. Qual que é a massa molar do SO2 que a gente já calculou? 64 gramas. Qual que é a massa molar do SO3? 1 enxofre e 3 oxigênios. Então isso vai dar quanto? 80
gramas por mol. 3 vezes 16, 42, 48. 48 com 32, 80. Então, 80 gramas. Quanto que nós descobrimos que nós temos? 192. Então, isso vai dar x. X é igual a 192 vezes 80, dividido por 64. Você consegue simplificar aqui também. 192 com 64, isso vai dar 3. 3 vezes 80, 240 gramas do SO3. Pronto. Agora nós vamos utilizar a terceira. Vou fazer apertadinho aqui. Agora nós vamos utilizar a terceira equação. Nossa, por quê? Porque é o seguinte, porque agora nós temos SO3 e vamos chegar na resposta final. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de H2SO4. Então, monta a proporção. Qual que é a proporção de SO3 e H2SO4? 1 para 1. Então, 1 mol de SO3 está para 1 mol de H2SO4. Qual que é a massa molar do SO3 que nós calculamos? A massa molar do SO3 é 80 gramas. Qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? Não sei, vou calcular aqui em cima. Ácido sulfúrico. Nós temos 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64, com 32, 96, com mais 2, 98. 98 gramas por mol. Porém, eu não tenho 80 gramas do SO3, eu tenho 240 gramas. Isso vai me dar X. X é igual a 240 vezes 98 dividido por 80. 240 com 80, isso vai dar 3. 3 vezes 98. X é igual a 294 gramas de H2SO4. De onde veio esse 98? Aqui da massa molar, Felipe. Massa molar do ácido sulfúrico. Até. Tá? Então, valor do SO4 final, 294 gramas de ácido sulfúrico. Velho, perceba que nós tivemos um trabalho do caramba aqui, tá? Nós tivemos que fazer 3 regras de 3 para conseguir chegar até a nossa resposta. Porém, eu não pensei muito. Eu só fui pegando os itens da reação que tinha igual no 1 com 2, o que tinha igual no 2 com 3. Tá? Essa é uma maneira que vocês têm para fazer. Eu aconselho a fazer dessa forma? Não, tá? Não. Por quê? Por conta do tempo que isso leva e por conta do cálculo que você faz. Perceba que você vai levando o valor de um para o outro. Então, o valor que você calculou na primeira equação, você levou para a segunda. O valor que você calculou na segunda, você levou para a terceira. Quanto mais conta você faz, maior é a chance de você errar, né? Então, isso tem uma chance de erro muito maior do que o outro método que nós vamos utilizar. Tá? Mas essa é a minha interpretação, esse é o critério que eu levo em consideração. Você pode muito bem falar, não, professor, eu vou escolher fazer dessa maneira, eu vou gastar mais tempo, vou fazer mais conta, mas eu prefiro. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, fique tranquilo. Mas eu particularmente acho meio desnecessário, tá? Mas fica a critério de vocês. Quem estiver copiando, finaliza para mim, por favor. Quem for printar a tela, já tira um print, porque nós vamos ter que limpar isso daqui, tá? Eu vou limpar essa tela aqui para a gente conseguir colocar a segunda possibilidade. Tem alguém aqui ainda ou posso zerar o slide? Posso? Ninguém copiando? Não? Beleza. Então vamos zerar. Ó, então, primeira equação, S mais O2 formando SO2. Depois, SO2 mais O2
formando SO3. E por último, SO3 mais água, formando H2SO4. A gente continua, tá? Igualzinho, é o mesmo. Então ele deu 96 gramas de enxofre e ele pergunta qual é a massa do ácido sulfúrico. Pronto. O que nós temos que fazer? O primeiro passo é o mesmo, tá? O primeiro passo é o mesmo. Que é fazer o quê? É balancear as equações, tá? É balancear as equações. Então, vamos nessa. A primeira já está balanceada, né? Um enxofre, dois oxigênios. A segunda a gente balanceou com meio, tá? E isso vai ser importantíssimo. Porque depois eu mostro uma outra possibilidade com que esse balanceamento pode ferrar a sua vida, tá? Mas deixa eu fazer dessa primeira forma aqui primeiro. Então, meio está balanceado, aqui está balanceado. Quando você faz o balanceamento das reações, o próximo passo que você deve ter é verificar tudo o que tem igual na primeira, na segunda e na terceira, tá? Aqui, ó, enxofre. Enxofre tem na primeira, tem na segunda? Não. Oxigênio tem na primeira, tem na segunda? Tem, tá? Tem. Então, poderia ser esse cara? Poderia. Mas nós não ficaremos com ele. Por quê? Nós vamos ficar com o SO2. Por quê, professor? Porque o SO2 está aqui, forma o SO3. O SO3 está aqui, forma o ácido sulfúrico. Tá? Então, quais são os links que a gente tem nesta reação? Os links que nós temos é SO2, tem na primeira e tem na segunda. SO3, tem na segunda e tem na terceira. Quando nós vamos escolher esse método para resolver, uma necessidade que nós temos é que antes de nós somarmos as três equações, todos os itens que você escolheu para ser a sua relação, eles precisam estar com os mesmos números estequiométricos. Como assim? Aqui tem um SO2, aqui tem um SO2, está correto. Se por um acaso eu tivesse um SO2 e 2 SO2, eu não poderia fazer essa soma. Eu teria que mexer na reação de cima para que ela ficasse com o mesmo número. Por quê? Lembra de lei de Hess? O que era a lei de Hess? A gente somava as equações para chegar a uma reação principal. Só que eu só posso cortar de um lado e do outro, tá, para eles desaparecerem, se eles estiverem com o mesmo coeficiente estequiométrico. Aqui é exatamente assim. Tá? Mas, por enquanto, por nossa sorte, o coeficiente desse é igual a desse, o coeficiente desse é igual a desse. Então, o que eu faço? Eu vou somar a reação. Tudo que tem de um lado, igual que tem do outro, eu corto. O que tem de um lado, igual que tem do outro, eu corto. E o que está do mesmo lado, eu vou somar. Então, o que sobra? Sobra enxofre mais O2 mais meio de O2. O que vai dar isso aqui? 3 meios de O2. Professor, por que dá 3 meios? 1 mais meio. Tá? Denominador comum é 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1. 1. 3 meios, tá? Só isso. Mais água. Opa. Oh, Jesus! Aqui, ó. Formando H2SO4. Então, o que nós fizemos? Tá? O que nós fizemos? Nós transformamos 3 equações em apenas uma. Ah, mas por que isso é vantajoso? Isso é vantajoso porque agora eu consigo colocar na mesma equação a informação que ele me deu e o que ele pede. Tá? Por isso que é tão importante. Porque agora eu consigo fazer a relação direta entre eles. A relação direta entre eles é 1 mol de enxofre está para 1 mol de H2SO4. Então eu consigo pegar a informação que ele deu e o que ele está pedindo de maneira direta. Tá? De maneira direta. Massa molar do enxofre, quanto que vale? 32. Massa molar do ácido sulfúrico, nós calculamos anteriormente, é 98. Massa que eu tenho
de enxofre para fazer a reação. 96, massa de ácido sulfúrico X. X é igual a 96 vezes 98 dividido por 32. Tchau, tchau. Isso vai dar 3. 3 vezes 98. Isso é igual a 294 gramas do ácido sulfúrico. Essa é a grande diferença, tá? Essa é a grande diferença entre fazer o exercício, né, somando as equações e saindo na relação direta, ou então calcular um por um, para não ter que somar os três. Né? Eu prefiro muito, muito fazer dessa forma, tá? Fazer dessa forma. Ah, mas vai ser sempre simples? Pode complicar? Pode. Lembra que eu falei que esse balanceamento poderia complicar a sua vida? Pois é, ele vai complicar a sua vida, tá? Ele vai complicar a sua vida aqui depois. Ah, como? Deixa eu colocar para vocês aqui já, tá? Podem terminar de copiar ou podem terminar de printar que eu já coloco para vocês. Posso apagar, galera? Posso? De boa? Então, foi. Seguinte. Outra opção, galera. Outra opção. Vamos lá. S mais O2 formando SO2. SO2 mais O2 formando SO3. SO3 mais água formando ácido sulfúrico. Velho, aqui, lembra que eu falei do balanceamento? Eu vou bater direto nele. Direto, vou bater no balanceamento dessa reação 2. Como assim, professor? Nós balanceamos com fração, tá? Vamos supor que você não consiga balancear com fração, que você não consiga enxergar isso, e você vai fazer o balanceamento normal, né? Sem fração, tá? Sem fração. Bom, se você vai fazer o balanceamento sem fração, é o seguinte, ó. Se aqui está com fração, tá? Se aqui está com fração, como é que eu faço para me livrar dela? É só eu multiplicar por 2. O quê? A reação inteira. Por quê? Porque se eu multiplicar por 2 a reação inteira, eu fico com 2 SO2. Quanto que é 2 vezes meio? 2 vezes meio é 1. Então, aqui, 1. E 2 SO3. Se você tivesse escolhido esse balanceamento, o seu caminho seria mais complicado. Por que que seu caminho seria mais complicado? Aqui. 2 SO2. Quantos SO2 eu tenho na reação de cima? 1. 2 SO3. Quantos SO3 eu tenho na reação de baixo? 1. Ferrou. Por que que ferrou? Porque agora eu não consigo somar. Eu não consigo somar para eliminar tudo. Por quê? Porque eles não estão... Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Não! Não! Não tem como voltar? Não, velho. Tenta restabelecer. Não tem uma setinha ali em cima? Eu dei Ctrl Z, não adiantou. Não. Burro, meu Deus do céu. Ah, na moral, velho. Eu sou uma anta. Esse negócio de apagar sempre dá errado, né? Tinha que aparecer a confirmação. Você tem certeza que deseja apagar tudo? Sim. Não. Jesus. É errado rir. É errado rir. Nossa, eu perdi de novo o que eu tava fazendo. Ah, não. Bom, vamos voltar aqui então, galera. Voltar. Então, 2, 1, 2. O que eu falei que era o problema? SO2, SO2, SO3, SO3. Tá?
Por que que isso aqui é um problema? Eu não posso somar as equações se eu não consigo cortar os itens que estão em comum. Então, nesse momento, você tem um SO3 nessa equação e 2 SO3 nessa. Eu não consigo somar desse jeito. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar 2 SO3 aqui. Como que eu faço para colocar 2 SO3? Multiplico a reação inteira por 2. 2 SO3, 2 águas, 2 H2O. Agora tá certo. 2 SO3 com 2 SO3. Só que o SO2 ainda não deu certo. 2 SO2 e aqui é SO2. Então o que eu vou ter que fazer com essa reação aqui de cima? Multiplicar por 2 também. 2S, 2O2, 2SO2. Agora sim. Foi mal. Então, 2SO2. Agora, velho, agora você pode fazer a soma. Por que que agora você pode fazer a soma? Porque agora você vai conseguir cortar. 2 com 2, 2 com 2. Então, 2S mais 3O2 mais 2 águas, formando 2H2SO4. Tá? Ah, mas vai dar errado? Não, não vai dar errado. Aqui, ó, só está dobrado a proporção. O resultado vai ser o mesmo? Vai, o resultado vai ser o mesmo. Tá? O resultado vai ser o mesmo. 2 mols de S com 2 mols de ácido sulfúrico. Cada S vale 32. Cada ácido sulfúrico vale 98. Aqui é 96 e aqui é X. Então você vai multiplicar cruzado, não vai mudar nada. Tá? Nada. Por quê? Porque esses dois vão ser cortados. Ó. Então, ó, você vai cortar esse 2, vai cortar esse 2. 96 com 32 vai dar 3. Vezes 3, isso aqui continua dando 294 gramas do ácido sulfúrico. Porém, você teve que camelar mais. Você teve que multiplicar a reação de cima por 2. Você teve que multiplicar a reação de baixo por 2. Tá? Então significa dizer que isso complica a sua vida. Por isso que na hora de fazer o balanceamento, fiquem espertos. Tá? Fiquem espertos para ver se você não consegue balancear de uma maneira mais simples, por exemplo, com fração, para não ter que mexer em todo mundo depois. Em alguns casos não é possível, tá? Em alguns casos não tem o que fazer. Mas aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, se a gente tivesse colocado a fração na reação do meio, a gente tinha ganho muito mais tempo, tinha sido tudo muito mais simples, tá? Ok? Então, esse aqui seria um exemplo de reações sucessivas ou um exemplo de reações consecutivas. Né? Eu vou colocar um outro exemplo sobre isso na segunda aula de hoje. Qual que é? É a última? É a sexta aula, né? Sexta. Na sexta aula, tá? Que é a nossa segunda aula de hoje, eu vou colocar um outro exemplo sobre reações sucessivas. Vamos equacionar, fazer dos dois jeitos de novo, para evitar problemas, para evitar dúvidas. Aí sim, finalizado esse segundo exemplo de reações sucessivas ou reações consecutivas, nós podemos seguir o nosso fluxo, tá bom? Ok? Certo? Então, era isso, galera. Era isso. Essa nossa primeira aula está encerrada. 9h10 deu o nosso horário. Beleza? Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tá? 11h40 nós estamos aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, bom descanso, boas aulas e até depois. Falou! Até depois, professor. Tchau, tchau. Tchau.